Olá, primeiro ano, boa tarde para todos vocês. Que beleza, espero que todos vocês estejam bem, que Deus venha abençoar a nossa semana, né? Iniciando mais uma aula. E hoje nós vamos ter aula aí de matemática e de arte, encerrando o nosso caderno 3, né? Estaremos encerrando hoje o nosso caderno 3 e a partir de amanhã estaremos iniciando o nosso quarto módulo aí. E aí, hoje nós vamos estar resolvendo aí as atividades complementares de matemática, né? E aí tem, numere as imagens da maior para a menor. Tia Belisa vai estar colocando aqui o papelzinho para que vocês não estejam aí vendo as respostas. Olha só, você vai enumerar da maior para a menor. Então, aqui embaixo de cada gatinho, né, você vai ter um quadrinho e você vai enumerando. O gatinho maior, você vai colocar o número 1, depois o outro, vai colocar o número 2, número 3, número 4, né? Até aí o número 5, que vai ser, o número 5 vai ser o gatinho que for menor de todos. Então, você vai enumerar do maior para o menor, iniciando, ou seja, o gatinho maior terá o número 1. E na questão 2 diz, pinte as figuras que parecem não fazer parte da coleção. Então, perceba que aí vocês têm umas figuras, não é isso? Você tem figuras. Olha só, você tem aí algumas figuras geométricas. E qual dessas figuras aí parece não fazer parte do grupo? Ou seja, aí quais são as figuras que fazem parte do mesmo grupo, que possuem linhas, né? Que possuem cantos, né? Ou seja, quais são aí as figuras que não fazem parte. No caso, a pergunta está falando assim, quais são as figuras? Mas, na realidade, é qual é a figura, né? Um erro aí, na verdade, só tem uma figura que não faz parte do grupo. Então, você vai ver qual é essa figura e vai colorir. Na questão 3, diz... Sabrina foi comprar Sabrina foi com a avó uma quitanda e viu o seguinte cartaz. Então, olha só o cartaz que Sabrina viu lá. Banana, né? Aí, R$ 4 o quilo. Pera, R$ 8 o quilo. Mamão, R$ 2 o quilo. E melancia, R$ 3 o quilo. E na questão 4 diz... Sabrina gosta de melancia e pediu à avó que comprasse a fruta. Então, Sabrina gosta de melancia, pediu à avó que comprasse a melancia para ela. E o preço da melancia lá no cartaz está o quê? R$ 3 o quilo. Então, olha só. Ao pesar a melancia, a balança registrou 3 quilos. Quantos reais custa a melancia escolhida por Sabrina? Então, a melancia que Sabrina escolheu, ela pesou 3 quilos. Então, sabendo que cada quilo da melancia custa R$ 3, quanto Sabrina vai pagar, a avó de Sabrina vai pagar aí pela melancia escolhida? Vamos ver? Então, olha só, se cada quilo custa R$ 3, nós estamos trabalhando aí a adição, né? R$ 3, olha só. Então, vai ficar 3 mais 3 mais 3 igual. Então, olha só, não foi 3. A melancia escolhida não custou 3, não pesou 3 quilos. Cada quilo custa R$ 3. Então, ficará 3 mais 3 mais 3. 3 mais 3 é igual a 6. 6 mais 3 igual a 9. Olha só, igual a 9. Então, quantos reais custa a melancia escolhida por Sabrina? Você coloca uma barrinha lá na frente e coloca lá, ó, R$ 9. R$ 9. Certo? R$ 9. Vamos aí para a questão 4, né, agora.
E a questão 4 diz: a avó de Sabrina tem apenas uma cédula de R$ 20 para comprar melancia. Essa quantia será suficiente? Se sim, quanto sobrará de troco? Então vamos pensar. Olha só, a avó de Sabrina, ela tem R$ 20, uma cédula de R$ 20. E aí, esse valor, essa quantia é suficiente para comprar a melancia que Sabrina quer, que custa quanto? R$ 9, né? Porque a melancia pesou 3 quilos. Então, a melancia custa R$ 9 e a avó de Sabrina tem R$ 20. Então, para saber quanto ela receberá de troco, né? Nós temos que fazer o quê? Uma subtração. Como nós falamos na semana passada, olha só, quando nós vamos descobrir quanto vamos pagar, nós somamos. Quando queremos saber quanto vamos receber de troco, nós subtraímos. Então, vamos lá. A avó de Sabrina tinha R$ 20. Ela tinha R$ 20. Comprou a melancia que custa R$ 9, porque a melancia custa R$ 3 o quilo e a melancia pesou 3 quilos. Então, como nós vimos na questão anterior, foi igual a 9. Então, R$ 20 que a avó tinha menos 9 é igual a quanto? Então, você vai fazer aí. Se você já consegue fazer mentalmente, você vai fazer mentalmente. Se não, você vai estar utilizando os palitinhos, né? Algum material concreto, como tia Belisa instrui, e você estará aí fazendo a subtração. E você pode ainda estar fazendo os palitinhos, não é isso? Então, tia Belisa tem 20, vamos tirar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos aqui 9, vamos ver quantos sobraram. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, sobraram aí 11, né? R$ 11 que aí a avó irá receber de troco. Olha só, se você também tem o material dourado, você pode estar observando. Olha só, nós sabemos que 20 é igual a 2 dezenas, a 2 barrinhas. Cada uma barrinha corresponde aí a uma dezena, né? Então, se eu vou tirar 9, isso significa que eu vou tirar 9 cubinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, eu vou tirar aí 9 cubinhos, olha só. E restou aí uma dezena e um cubinho aí que corresponde a 11 também. Então, vamos lá. Então, nossa resposta vai ficar assim. Você vai estar colocando aí na frente, né? 20 menos 9 igual a 11. Aí coloca uma barrinha e na frente coloca, sim, sobrará, né? Esqueceu aqui o acento. Sobrará R$ 11, né? Sobrará R$ 11 de troco. Mas só precisa você colocar, sobrará R$ 11. E agora vamos aí para a questão 5, que diz: além da melancia, Sabrina e a avó querem 1 quilo de banana e 1 quilo de pera. Elas têm dinheiro suficiente para isso? Então vamos ver, né? Elas tinham R$ 20, compraram a melancia que custa R$ 9 e sobraram de troco aí R$ 11. E elas ainda querem comprar 1 quilo de banana, né, que custa R$ 4 e 1 quilo de pera que custa R$ 8. E a pergunta é: elas têm dinheiro suficiente para isso? Então vamos descobrir. Olha só, elas têm R$ 11 de troco e elas querem comprar mais 1 quilo de banana que custa R$ 4, mais 1 quilo de pera que custa aí R$ 8, que vai ser igual a quanto? Então, olha só, 4 mais 8 é igual a
12, não é isso? 4 mais 8 é igual a 12. Então, se eu sei que ela só tem de troco 11 reais, e eu sei que 12 é maior do que 11, então logo eu concluo que o dinheiro que ela tem não será suficiente. Então, a pergunta é, elas têm dinheiro suficiente para isso? Não, não é isso? Você vai colocar aí não. Coloca a continha, né, e depois coloca não. No caso, porque 12 aí é maior do que 11, né? E ele só tem agora 11 reais. Agora o 6 diz assim: Arthur ganhou de presente do pai 50 reais de cédulas de 20, 10 e 5 reais. Quantas cédulas de cada valor Arthur recebeu? Olha só, Arthur ganhou de presente do pai 50 reais. Só que aí ele ganhou em cédulas de 20, de 10 e de 5. E a pergunta é, quantas cédulas de cada valor Arthur recebeu? Então vamos pensar. Arthur pode ter recebido uma cédula de 20 reais, né? Mais duas cédulas de 10, que 10 mais 10 forma 20, e 20 com 20, 40. E então, Arthur também pode ter recebido o quê? Mas aí duas cédulas de 5 reais. Aí forma 10 e completa os 50 reais, não é isso? Tia Belisa fez aqui um desenho para poder a gente estar pensando, né? Olha só, então ele pode ter esses 50 reais que ele recebeu, pode estar de duas formas aí, né? Ele recebeu 50 reais em notas de 20, 10 e 5 reais. Então, ele pode receber 50 reais dessa forma. Uma nota de 20, uma nota de 10, formou 30 reais, né? 20 mais 10, 30. Mais aí 4 notas de 5 reais. Por quê? 5 mais 5, 10, então aqui eu tenho mais 10 reais. E 5 mais 5, mais 10, ou seja, juntando as quatro notas de 5, eu vou ter 20 reais, olha. 5 mais 5, 10, mais 5, 15, mais 5, 20. Mais 10, 30, mais 20, 50. Então, aqui eu tenho 50 reais, não é isso? E posso também formar os 20 de outra forma, ou seja, 20 mais 10, mais 5 e mais 5. Então, ele pode ter ganhado os 50 reais em uma nota de 20, uma nota de 10 e 4 notas de 5, ou ele pode ter recebido os 50 reais assim, uma nota de 20, duas notas de 10 e duas notas de 5. Essas são aí as duas possibilidades. Então, tia fez aqui em desenho para você estar pensando, né? Para a gente estar observando, vendo. Mas na nossa resposta, nós vamos colocar assim. Olha só, então você pode botar uma nota de 20, duas notas de 10 e duas notas de 5 reais. Então, você está aí respondendo a sua pergunta. Ou você pode estar escolhendo a outra opção. Você só vai colocar apenas uma, tá certo? Ou esta ou a outra, onde você vai estar colocando uma nota de 20, uma nota de 10 e 4 notas de 5 reais. Então, você escolhe uma das duas opções para estar respondendo aí na questão 6. Lembrando que o espaço do seu módulo ele é pequeno, então você deve estar utilizando aí a folhinha, como tia sempre instrui. Você coloca a questão 6 aí do lado e faz a sua resposta, tá certo? Agora, olha só. Considere a imagem a seguir para responder a atividade 7 e 8. Então, você vai observar bem esta imagem aí a seguir, olha só. Então, vê só.
Aí tem um balãozinho dizendo: toda atividade na cozinha deve ser acompanhada de um adulto, né? A mamãe está falando aí para o seu filho. Essa é uma verdade, né? Enquanto criança, é necessário sempre ter um adulto supervisionando aí você durante a sua atividade. Olha só. E aí tem uma receita de bolo de banana. Vamos observar aí, olha, 4 ovos inteiros, 6 bananas cortadas em rodela, 1 xícara de chá de óleo, 1 xícara de leite, 2 xícaras de chá de farinha integral, 1 xícara de chá de aveia, 2 xícaras de chá não muito cheias de açúcar mascavo e 1 colher de sopa de fermento em pó, canela para salpicar. Embaixo tem salpicar, quer dizer polvilhar, né? Espalhar gotas de algum tempero, ou seja, salpicar um pouco em cima. Então, depois de observar aqui nossa receita, fazer a leitura, vamos aí para a questão 7, que diz: ao todo, quantos ingredientes são necessários para fazer o bolo? Então, você vai lá no seu módulo, né? E vai contar quantos ingredientes foram necessários. Então, você vai lá: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, quantos foram necessários? 9 ingredientes. Olha lá, 9 ingredientes. Você vai estar respondendo aí na questão 7. E na questão 8, a pergunta é a seguinte: qual dos ingredientes não aponta uma quantidade exata de uso? Então, vamos observar lá a nossa receita novamente? Então, os ovos está dizendo que é 4 ovos, então observa. A banana está dizendo que são 6 bananas. O óleo está dizendo que é 1 xícara. O leite também 1 xícara. A farinha integral, 2 xícaras. A aveia, 1 xícara. 2 xícaras de chá, não muito cheio, de açúcar mascavo, e 1 colher de sopa de fermento em pó e canela para salpicar. Então, qual foi o único ingrediente que não falamos em quantidade para ele? Então, foi o quê? A canela, né? Que só colocou embaixo, falando assim, canela para salpicar, mas não especificou a quantidade. Então, canela foi aí o único ingrediente que não veio especificando uma quantidade. Então, vamos aí responder. A pergunta é: qual dos ingredientes não aponta a quantidade exata do seu uso? É a canela. Você vai responder aí na questão 8, a canela. E o 9 diz: Arthur pretende fazer uma compra no valor de R$2, pagando apenas com moedas do seu cofrinho. Ele sabe que tem somente moedas de 50 centavos e de R$1. De quantas formas diferentes ele pode compor os 50, ele pode compor os R$2 apenas com as moedas que dispõe. Então, olha só, Arthur, ele pretende fazer uma compra no valor de R$2, né? E ele precisa compor esses R$2 com as moedas do seu cofre, que tem apenas moeda de R$1 e de 50 centavos lá no seu cofrinho. Então, quais são as possibilidades de Arthur estar formando aí esses R$2? Né? Você vai lá no seu papelzinho, porque provavelmente no espaço não vai dar. Coloca questão 9 para colocar as respostas. Então, vamos pensar. Ele pode estar fazendo a compra, pagando com 2 moedas de R$1, não é isso? 2 moedas inteiras de R$1, então ele vai formar aí R$2. Ou ele pode estar pagando ainda com 1 moeda de R$1 e 2 moedas de 50 centavos, não é isso? Ou ele pode também estar pagando com 4 moedas aí de 50 centavos, né? Vamos aí a nossa resposta. Então, ficará, olha só, de 3 formas, né? De quantas formas ele pode estar formando? Então, você vai colocar de 3 formas. São elas: 2 moedas de R$1, né?
uma de R$1 e duas de 50 centavos, ou 4 de 50 centavos aí, ou 4 moedas de 50 centavos. Então, você pausa o vídeo para você fazer aí a sua resposta. Então, de que forma ele pode formar R$2 utilizando moedas de R$1 e 50 centavos? Ele pode fazer de 3 formas. 2 moedas de R$1, uma moeda de R$1 e 2 moedas de 50 centavos, ou ainda 4 moedas de 50 centavos. E agora vamos para a questão 10. Observe as moedas e escreva os valores total de cada item, né? Então, aí, ó, no primeiro nós temos aí 4 moedas de R$1, né? 4 moedas de R$1. Você vai estar aí respondendo na frente. 4 moedas de R$1 corresponde a quanto? Você vai contar e colocar lá na frente. Embaixo você tem 2 moedas de R$1 e 4 moedas de 25 centavos. Corresponde a quanto? Você vai estar colocando aí. Aqui você tem 15 moedas de 10 centavos e uma moeda de 50 centavos. Quanto você tem em dinheiro aqui? E aí na letra D você tem 5 moedas de 5 centavos, uma moeda de 25 centavos, uma moeda de 50 centavos e 4 moedas de R$1. Então, você vai estar pensando, juntando. Se for o caso que na sua casa tenha moedas disponíveis, é bom você pedir para a mamãe para disponibilizar essas moedas para você estar contando, tá bom? E se caso não tenha, você vai contando aí, juntando com o lápis, fazendo círculos, usando estratégia para descobrir aí o valor de cada uma destas respostas, tá bom? E agora vamos aí para a página 80, para a atividade Vamos Relembrar. Depois nós voltamos lá, mas a gente vai deixar vocês pensarem ali para poder vocês terem a possibilidade de descobrir, tá bom? Depois tia corrige ali. Então, vamos relembrar. Escreva o valor de cada cédula e moeda. Então, qual é o valor desta moeda? Qual o valor desta? Qual o valor desta e desta? Você vai escrevendo embaixo. Por exemplo, se essa daqui é 5 centavos, você escreve 5 centavos, tá bom? E aqui, olha, por exemplo, né? Essa aqui é de R$2, então você vai colocar R$2. E assim por diante, vai colocando o valor de cada uma destas cédulas. E aqui, por último, você tem a autoavaliação, né? Onde tem, olha, chegou a hora de fazer uma avaliação do próprio desempenho. Marque com um X a reação que melhor expresse seu desempenho. Marque com um X a reação que melhor expresse sua opinião sobre cada um dos objetivos do caderno. Então, tem capítulo 1. Compreendi as relações entre dezena e unidade? Você compreendeu a relação entre dezena e unidade que nós temos vindo trabalhando ao longo, né, desse módulo aí? E também tem representei e completei sequências do quadro numérico. Então, você completou as sequências dos quadros numéricos, né? Consegue completar uma sequência, né, numérica. No capítulo 2 diz, resolvi situações de adição, resolvi situações de subtração. Então, no capítulo 2, você consegue resolver situações de adição e subtração? Capítulo 3, identifiquei números pares e números ímpares. Consegue identificar números pares e números ímpares. Resolvi situações com gráfico. Consegue fazer algumas resoluções com gráfico. No capítulo 4, reconheci cédulas e moedas de real. E resolvi situações envolvendo valores em reais. Consegue resolver situações resolvendo valores em reais. Então, você vai preencher aí, agora a tia Belisa vai estar passando aqui a resolução, né, das questões que não foram acompanhadas, que a tia Belisa deixou para vocês irem acompanhando. Então, olha só, aqui no primeiro, onde você está numerando, né, o gatinho maior receberia o número 1, olha, tá vendo ele aqui, o número 2, número 3, número 4 e número 5, que é o menorzinho. Aí, na questão 2... você ia pintar a figura que não faz parte da coleção, né? Isso, então, perceba
que todas as outras figuras, elas possuem linha reta, olha só, tá vendo? Ela possui linhas e possuem encontros, olha, cantos em todas elas. E apenas a figura, o círculo, né, ela não possui. Então, ela é diferente das outras. Ela não faz parte aí desta coleção. E no mais, né, aqui na letra A, quanto nós tínhamos representado? Olha, R$1, 2, 3, 4. Na questão 10, no caso, você tem aí R$4. Na questão B, você tem 2 moedas de R$2 e 4 moedas de 25. Ó, 25 com 25, 50. Com mais 25, 75. Com mais 25, R$1. Aí, R$2, R$3. Então, você tem aí R$3. E aqui, vamos ver? Olha só, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, R$1, né? Aí, aqui eu completei R$1, tá vendo? Você pode até circular para facilitar para você. Aí, ó, 10, 20, 30, 40, 50, com mais 50, R$1. Então, formei aqui R$2. E aí, na letra D, eu tenho 5 centavos, com mais 5, 10, com mais 5, 15, com mais 5, 20, com mais 5, 25. Então, aqui eu tenho 25 centavos, né? Com mais 25 centavos, eu formo 50 centavos. Com mais 50, eu formo R$1. Então, até aqui eu tenho R$1, aqui com mais outro R$1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho R$5, tá vendo? Por isso que tia pede que se você tiver as moedas, é interessante. Mesmo que você não tenha esses valores, mas que você tente formar outros valores aí, juntando, porque você vai juntando, utilizando as suas estratégias, como você acha mais fácil. Por exemplo, você tem 25, colocando 5 faz 30. Então, fica mais fácil para você contar, né? Com mais 2 de 5, que forma 10, 40. Com mais 2, 50. Então, assim, você pode estar aí explorando mais este assunto. E aí, não vamos relembrar, né? Ficará como? Ou seja, aqui você tem 5 centavos, 10 centavos, né? 25 centavos, 50 centavos, R$1, R$2, R$5, R$10, R$20 e R$50. Tá certo? E assim nós encerramos matemática. Vamos agora para a nossa aula de artes. E então, turminha, agora estamos de volta, né, aí com a nossa aula de arte, né, onde nós, semana passada, nós trabalhamos aí o 4º capítulo, que tinha como tema Era uma Vez uma História e Seus Sonhos. E aí nós falamos sobre o quê? Sobre a sonoplastia, né? Aprendemos que a sonoplastia é a música ou todo som que faz parte aí de uma história, né? Pode ser essa história uma história contada, né? Uma história representada no cinema, um vídeo, uma novela, né? Não importa aí a forma, ou seja, a sonoplastia é tudo que está aí por trás, né, de uma história, olha só. E aí nós vimos que esses sons, né, a pessoa que faz esse som é o sonoplasta, né? A pessoa que faz os sons é o sonoplasta. Semana passada nós vimos até aí, olha, um laboratório de sonoplastia, né, com alguns sonoplastas fazendo alguns sons, e aprendemos que esses sons eles podem ser feitos de diversas formas, utilizando instrumentos musicais, né, utilizando materiais diversos, e até deu o exemplo da chuva, do barulho da chuva caindo, utilizando sementes caindo, né, na bacia e fazendo o barulho da chuva caindo, a cavalgada, ó, do cavalo, né? E diversos outros sons. Por exemplo, olha, o som do machado, utilizando uma madeira, tá vendo? Ó, como se estivesse cortando um pau. E o pássaro cantando, pode ser um assobio, não é verdade? Ó, que não sabe assobiar, mas os meninos deram um show lá na aula, né, assobiando. E então,
os sons, né, produzidos, eles dão vida à história, traz emoção para a história, né? Traz, digamos que traz como nos faz colocar dentro da história. Na verdade, ouvindo aquele barulho, o som da porta abrindo, por exemplo, do trovão, e enfim, todos esses sons fazem parte aí da sonoplastia, são a sonoplastia da história. E então, hoje nós vamos dar continuidade aí na página 29, olha só, a imagem aí, né, onde está acontecendo o quê? Olha só, ilustração de crianças fazendo sonorização de uma história. Eles tem um menino que está aí no meio, né? Como se ele estivesse aí dramatizando a história e os colegas estão aí produzindo sons. Olha só. A sonoplastia também pode ser usada para sonorizar uma história quando alguém conta uma história. Imaginemos em nossa cabeça como ela acontece. Os sons que podemos criar enquanto a história é contada deixam-nos mais divertida e criativa. Então, como o tio falou, né, esse som, ele pode ser feito aí no cinema, no vídeo, enfim, mas ele também pode ser feito na história contada, né? Imagine, por exemplo, que vamos contar a história de Peter Pan. Uma pessoa pode ser o narrador e à medida que ela vai contando partes da história, um grupo cria sons de cada momento para a história. E Peter Pan para a história do Peter Pan. Podemos ter sons de água, de vento, o barulhinho encantado para chegar às fadinhas, né? Aquele barulhinho da chegada das fadinhas, pode ser um chocalho, né? Assim. Vamos experimentar sonorizar uma história? Prepare-se. Então, olha só, agora aqui na página 30, nós temos aí a atividade Cri-Cri. Esta atividade seria uma atividade para ser vivenciada em grupo, né? Seria uma atividade para ser vivenciada em grupo, mas infelizmente nós não podemos. Então, essa atividade vai ser vivenciada por você, do seu jeito, sendo adaptada. Então, olha só, você irá criar uma história, né? Aí, ó, crie grupos, vamos... Como a sonoplastia pode ser usada? Vimos como a sonoplastia pode ser usada para sonorizar as histórias e deixá-las ainda mais interessantes. Vamos experimentar? Então, olha só, aí na letra A diz: divida-se em 3 grupos, cada grupo deve escolher uma história que todos conhecem para ser sonorizada e selecionem um colega para ser o narrador. Pensem juntos nos sons para cada parte da história e experimentem contar a história com sonoplastia. Então, aí vocês iriam se dividir em grupo, né? Cada grupo ia escolher uma história, alguém ia contando a história e os outros iam fazendo aí criando aí sonoplastia para essa história. Mas o que nós vamos fazer? Então, olha só, esquece aí, né? E nós vamos adaptar essa atividade para a nossa realidade. Você vai criar aí uma atividade. Você pode estar escolhendo aí, por exemplo, qualquer bonequinho. Tem aqui essa bonequinha, olha só que linda. Foi até a Rebeca Gil que deu para a tia Belisa, olha só. Mas você pode estar usando o seu bonequinho que você estiver disponível na sua casa. Você pode estar usando um animalzinho, um rinoceronte, um elefante, né? E usar a sua fantasia para criar a sua história. Você vai escolher um personagem, tá bom? Por exemplo, olha só, que nome a gente poderia dar para ela? Alice, né? Vamos dar Alice, olha só. Alice estava passeando no meio da floresta, quando de repente ela ouviu um barulho. Ela olhou e viu pássaros na árvore, né? E ela ficou muito feliz observando aqueles pássaros, achou eles muito, muito lindos. Alice continuou caminhando, de repente ela ouviu barulho, olha só.
E aí, Alice foi lá correndo ver o que se tratava. Quando Alice chegou lá, ficou assustada, pois era um homem que estava cortando uma árvore. E Alice ficou muito preocupada com aquela situação. Entenderam? Ou seja, você vai escolher um bonequinho seu e vai contando uma história livre, espontânea, uma história que você possa estar usando a sua imaginação, utilizando o seu bonequinho. Pode usar a sua imaginação, o que você quiser contar, e vai criando sonoridade, né? Vai criando sonoplastia para a sua história, né? De repente começou a chover, você pode fazer o barulho da chuva caindo e assim por diante. Você vai contar uma pequena história, né? E vai sonorizar ela, vai criar alguma sonoplastia para a sua história. Tá certo? E depois você vai pegar nessas linhas e vai escrever os materiais usados para criar sua sonoplastia. Por exemplo, se você criou a chuva, utilizei sementes caindo na bacia. Por exemplo, o som dos pássaros, o assobio e assim por diante. Nessas linhas você vai escrever os sons que você criou, ou seja, falando o material e o som que você criou com ele, tá certo? Então você vai escrever aqui nessas linhas o material, a história você vai inventar, tá certo? Então a mamãe filma você contando a história, sonorizando, tá bom? Fazendo a sonoplastia, uma historinha pequena, algo simples. Depois você vai escrever aqui o que você produziu. E aqui na arte em casa, olha só, na atividade anterior você criou sons para uma história. Relembre a experiência que viveu e crie um desenho sobre esse momento, sobre o momento que mais gostou. Então, você vai criar aqui o momento que mais você gostou da sua história, tá certo? Pode ser o momento da sua história. Tia não tem como citar exemplo, né? Que ia até falar, mas de repente a tia não sabe qual é a sua história que você vai criar. Então, o momento que você mais gostou, você vai desenhar aí nessa imagem. E olha só, agora vamos finalizar nossa atividade de arte, e aí vamos relembrar. E o vamos relembrar, nós sabemos que ele vem tratando sobre tudo que nós trabalhamos nesse módulo, né? Então, o que nós trabalhamos nesse módulo? Lá no primeiro capítulo, nós conhecemos as cores, né? Nós trabalhamos sobre as cores, vimos as cores do arco-íris, olha só. Aí, tá vendo? Nós trabalhamos as cores. No capítulo 2, nós trabalhamos o quê? Tinha como tema corta, corta e recorta. Nós aprendemos o quê? Que podemos criar desenhos, né? Artes aí, utilizando a tesoura, né? Para fazer aí desenhos com a tesoura. E vocês criaram algumas artes aí com a tesoura. E no capítulo 3, nós falamos sobre os contos de fada, né? Falamos sobre os contos de fada. Era uma vez, tinha como título, né? E nós trabalhamos aí os contos de fada. Vocês criaram finais diferentes para os contos. E agora, no capítulo 4, nós trabalhamos aí, era uma vez uma história e seus sonhos. Nós trabalhamos a sonoplastia, né? Que nós aprendemos que é toda música ou som que está aí por trás, que fazem parte, né, de uma história. E então vamos lá. Aí, olha só. Vamos relembrar algumas coisas que aprendemos nessa unidade. Primeiro pontinho diz: eu aprendi que as estão presentes na natureza, nos objetos e no nosso corpo. Então, eu aprendi que o quê, tia Belisa? Está presente na natureza, nos objetos e no nosso corpo. Eu aprendi que as cores, né? Eu aprendi que as cores estão presentes na natureza, né? Nos objetos e no nosso corpo. Então, você vai completar aí com a palavrinha cores. O segundo pontinho diz: eu aprendi que podemos fazer uma colagem de desenho com a tesoura, né? Eu aprendi que podemos fazer uma colagem aí com a tesoura. Olha só que lindo aí o pinguim que ela está formando aí, utilizando recortes com a tesoura. E o que mais aprendemos? Vamos ver?
Eu aprendi. Eu aprendi que os tracinhos são histórias antigas e originadas em várias culturas. Eu aprendi que o quê? Que os contos de fadas, né? Eu aprendi que os contos de fadas, né, são histórias antigas, originárias em várias culturas. Então, você vai completar aí com contos de fadas. E o quarto pontinho diz: eu aprendi que os tracinho são pessoas que criam os sonhos, que acompanham filme, espetáculos e desenhos animados. Então, olha só. Aí tem, ó, que acompanham filmes, espetáculos e desenhos animados. Então, esses espetáculos aí estão histórias, né? O teatro, né? História contada, espontânea. Então, eu aprendi que quem é que cria o som das histórias? Os sonoplastas, né? Então, você vai completar aí com a palavrinha sonoplastas, tá certo? E assim nós finalizamos, né? Vamos aí para a autoavaliação. E só corrigindo aí, olha só, vocês vão estar completando o primeiro tracinho aí do primeiro pontinho com a palavrinha cores, o segundo com a palavrinha tesoura, o terceiro com a palavra aí contos de fada, né? As palavras contos de fada, e o quarto pontinho com a palavra sonoplastas, né? E agora vamos aí para a autoavaliação. Nesta unidade, estudamos as cores, aprendemos a fazer colagens, inventamos uma história e aprendemos sobre a sonoplastia. Agora é hora de você registrar como se sente a respeito de cada um desses temas. O capítulo 1. Descobri que cada artista tem um jeito especial de usar as cores. Aí você vai marcar aí, né, a sua opinião. Capítulo 2. Percebi que podemos desenhar usando a tesoura. Você vai marcar. Capítulo 3. Brinquei e inventei histórias. Você inventou histórias. E o capítulo 4. Investiguei sons de objetos e experimentei sonorizar uma história. Então, você também vai estar marcando aí a sua carinha que representa a sua opinião. E assim nós encerramos nossa aula de hoje. Encerramos também o terceiro módulo, né? Amanhã estaremos iniciando com um novo módulo. Lembrando a todos da reunião logo mais à noite, às 7 horas da noite. Não deixem de participar, pois é de muita importância para todos nós, tá certo? Tia Belisa aguarda por vocês.